A graça e paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém? Gostoso, isso é muito confortável para a gente, conforto muito grande para a gente em toda tribulação, em todo momento. No começo da minha carreira cristã, da minha conversão, eu li um livro, tive a oportunidade de ler um livro chamado Mente Renovada. É um livro muito bom. Ele fala sobre o processo de renovação da nossa mente, questão de caráter, como isso se dá, quais são algumas ferramentas práticas para que a gente possa estar exercendo isso. E lá naquele livro, o autor sugere uma ilustração, dizendo que o que aconteceria, como seria a sua reação se todos os seus pensamentos fossem colocados num alto-falante, de forma que todos pudessem ouvir, saber o que você está pensando. Difícil, né? Nós teríamos até bem mais cuidado na questão de o que nós armazenamos na nossa mente. Porque o problema não é aquilo que chega à nossa mente, mas aquilo que nós deixamos, alimentamos na nossa mente. Pois bem, se você fosse expressar alguns pensamentos, ou saber de fato como algumas pessoas pensam em relação a como anda a sua vida, a vida delas com Deus, o que será que você colheria? Talvez você ouvisse o seguinte, vamos ver algumas possibilidades. A minha vida com Deus vai bem. Sim, vai bem. Apesar de que eu não suporto certas pessoas, não tenho paciência para conviver com gente que me irrita. Parece que tem uma soma aí de irritação e impaciência. Curiosamente, parece que o relacionamento dessa pessoa com Deus não é quebrado. Será? Problemas têm os outros. Que culpa tenho eu se as pessoas não aprendem? Eu estou bem com Deus. Minha vida com Deus vai bem. Mas se elas não estão, problemas é delas, se não é meu, certo? Não acredito que conflitos não resolvidos com as pessoas possam influenciar no meu relacionamento com Deus. Não vamos confundir as coisas. Essa é daquela teoria, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tenta separar. Eu amo a Deus, Ele é o mais importante que tudo. Hoje eu diria, né? Deus é o top. Mas isso não quer dizer que eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Ou quer? Enfim, essas seriam algumas frases que nós poderíamos colher de talvez algumas frases, alguns pensamentos que nós mesmos carregamos, ou nós mesmos já ouvimos. Hoje nós vamos falar sobre os valores que nos tornam cada vez mais próximos. Após alguns domingos ouvindo e aprendendo acerca dos valores de Deus, uma pergunta que nos cabe fazer é o seguinte: estamos praticando esses valores? Como de fato nós podemos mensurar se estamos seguindo, aproveitando, fazendo uso desses valores? Se estamos, onde é que eles vão nos levar? Eu quero que você pense nos valores de Deus como uma bela e saborosa refeição. Graças a Deus, eu tenho um histórico na minha família que nós sempre fomos acostumados ou educados a chamar os familiares em casa. Então eu lembro até hoje, na minha mente é muito claro, essa questão dos meus pais ali preparando o almoço e combinando, meu pai fazendo todas as compras de frutas, ele gostava de enfeitar a mesa e colocava ali as frutas e decorava, ele gostava muito de planta, aliás, muita planta. E, para você ter uma ideia, a casa dos meus pais assim, a janela do sobrado ele não abria, você não conseguia abrir a janela do sobrado, porque ele punha uma trepadeira de baixo para cima da casa, era lindo para quem olhava de fora, mas você tentava ter acesso ali à claridade, mas ele gostava muito de plantas, samambaia de metro, avenca, era muito bonito. E nós fomos acostumados a receber, e era aquele clima, né? Imagina você quando criança, puxa, o tio tal vai vir, será que vai ter presente? E vem tal pessoa, era muito gostoso.
Até hoje em casa a gente tem esse costume. Então a Mauri, graças a Deus, ela cozinha muito bem. A gente já teve a oportunidade de estar lá, ela gosta de preparar o alimento, de estar ali preparando. Então a gente é muito privilegiado, ela faz uma comida muito gostosa. E aí nós trazemos as pessoas quando estão em casa, a gente tem aquele convívio gostoso, aquela conversa. Mas não é só a refeição. É você estar com as pessoas e você conhece um pouco mais, você aprofunda um pouco mais. Outro dia nós fomos na casa de uma família e comemos ali como é que é ali? É um morango, é um camarão na moranga, né? Delícia aquilo lá. Não sei se eu falei certo, mas é delícia. Nossa, então nós ficamos lá. Mas a conversa é muito gostoso. Os valores de Deus são assim, da mesma forma. Uma bela e saborosa refeição, sendo degustada e aproveitada por uma afetuosa e alegre família. Quero que você possa acompanhar comigo agora a leitura da Bíblia, do texto de 1 João. Se você está com a sua Bíblia aí, abra na carta de 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, nós vamos falar um pouco sobre isso. 1 João, lá no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 até o 10. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao 10. Se você quiser acompanhar na tela ou na sua Bíblia. Primeira João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Estamos juntos? Estamos aí? Vamos? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos, vivemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, porém, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Olha só que forte o texto, né? Uma coisa é eu mentir para mim mesmo, outra coisa é fazer Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A mesa dos valores de Deus, quando eu estou à mesa dos valores de Deus, temos como prática o esvaziar-se de si mesmo e promover o outro. Em uma sociedade tão individualista em que vivemos, o esvaziar-se de si mesmo e o promover o outro é loucura, não é mesmo? Vivemos em uma cultura em que os valores do mundo, que são impostos pela disputa no campo de trabalho, nas relações entre as pessoas, são expressas de uma forma individualista e egoísta. Obrigado pela luz, gente. Você precisa se valorizar, os valores do mundo dizem. Você precisa ser o destaque, você precisa estar em ênfase. E ainda, você precisa se autopromover, porque se você não fizer isso, a sua autopropaganda, quem vai fazer por você? E isso não se restringe à profissão, mas se estende aos relacionamentos, na família e até mesmo dentro da igreja. Mas os valores de Deus, a mesa dos valores de Deus, os valores são diferentes. Vamos ver isso, como isso se dá. Então nós vamos falar dessas duas práticas que estão à mesa dos valores: o esvaziar-se de si mesmo e o promover o outro. A primeira afirmação que João faz, em contraste com algumas afirmações que estavam sendo feitas por certas pessoas entre as pessoas da igreja: Deus é luz e nele não há um filete
sequer de trevas. A luz está relacionada a discernimento, a revelação da verdade, a vida que vem por meio de Jesus. Mas João está se referindo principalmente ao caráter de Deus: integridade, fidelidade, pureza, transparência. Aquele que está sentado à mesa dos valores de Deus está se alimentando, está aproveitando dessas verdades, está se adquirindo, se apegando a esses valores. Está tendo comunhão com Ele porque Ele está na luz, como Jesus está na luz, ou seja, está refletindo o caráter de Deus. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos esses valores. João reproduz afirmações de pessoas que estavam dentro da igreja, dizendo que tinham comunhão com Deus. E comunhão em João é partilhar de uma mesma verdade, de uma mesma mesa de valores. É como se você está ali, entre os familiares, entre amigos, e você está numa grande refeição, uma saborosa e bonita refeição, e você, por favor, passa a salada para mim, por favor, passa o arroz, olha esse feijão gostoso, quero experimentar, e você vai partilhando ali na mesa com eles. João reproduz afirmações das pessoas, então. E a comunhão em João é partilhar dessa mesa. Mas essas pessoas, de fato, não caminhavam. Andavam, em vez de andar em luz, andavam em trevas. Na sua conduta, nas suas conversas, nas suas escolhas, elas andavam em caminhos de morte. E você sabe, o pecado tem isso, tem essa peculiaridade, tem esse cheiro, quando estamos longe de Deus. João, quando fala da questão de mentira, ele está falando, a palavra ali é pseudo. Como você fala pseudonome? Ou seja, é um nome fictício, é um falso nome. O que João está de fato falando para nós é o seguinte: Deus não compactua com o pecado. Não é que Deus está querendo forçar algo em nós, é que nós é que estamos forçando uma situação. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Deus, Ele é transparente conosco, Ele é verdadeiro conosco. Ele olha para nós e nos enxerga como nós somos, integralmente. Ele sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas limitações. Mas nós, em vez de sermos verdadeiros com Deus, nós preferimos nos esconder. Nós preferimos fechar a nossa dificuldade, o nosso pecado, e em vez de apresentar para Deus, Deus, está aqui, olha, o Senhor sabe a forma que eu sou, o Senhor sabe as minhas limitações, Deus, age em mim. Só que quando eu tento esconder, Deus olha para mim e fala assim: você não está sendo verdadeiro, você não está sendo transparente comigo, e aí eu não posso agir na sua vida. 1 João 2, versículos 3 a 6 diz: para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas cumpre os seus mandamentos, aliás, não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a sua verdade não está nele. Por outro lado, o amor de Deus se realiza de fato em quem observa, em quem guarda a palavra de Deus. É assim que reconhecemos que estamos com Ele. Quem diz que está com Deus, deve se comportar como Jesus se comportou. Deve tomar a forma como Jesus, a forma de Jesus. No início da minha caminhada cristã, eu me converti mais ou menos com uns 16 anos, adolescente para jovem, enfim. E eu fiquei admirado uma vez, quando eu fui passar um dia, almoçar na casa de umas pessoas da igreja. Aquela época da igreja, a gente chegava de manhãzinha, era culto de oração, culto escola dominical, e o culto das 10 horas, e você já ia para o ensaio do coro. Enfim, a gente passava o dia na igreja convivendo ali com as pessoas. E eu notei que depois do almoço, um casal de namorados, eles sentaram ali na sala da casa e puseram, naquela época, Miguel, naquela época aquele long play, né? aquele discão preto assim, né? Então eles colocaram lá, desculpa o nome também, na vitrola, né? E eu fiquei olhando, curioso, o que eles vão fazer, né? E aí eles colocaram o long play ali, eu falei assim: o que vocês vão fazer? Não, a gente costuma ouvir um disco
a gente costuma, mas como assim? Não, a gente tem o hábito de juntos sentarmos e a gente começa a ouvir os louvores, começa a orar juntos. E eu, como novo convertido, falei, nossa, namorado para mim é ficar beijando, se abraçando, né? E quando eu olhei, eu falei assim, nossa, isso realmente me chamou a atenção. E eu fico vendo que a gente fala tanto que Deus é a pessoa mais importante para a gente, Deus é a pessoa principal da nossa vida, mas nós falamos tão pouco dele, nós desfrutamos tão pouco da glória dele, conversamos e gastamos tão pouco tempo com isso, glorificando o nome, orando juntos, se deleitando na sua palavra. Outras pessoas, no contexto de João, estavam afirmando que conheciam a Deus, mas não se alimentavam da sua palavra, não o buscavam de forma a ser como ele é, não o obedeciam. A palavra de Deus nos coloca Jesus como o primogênito entre muitos irmãos. Eu lembro, na minha infância, eu sou o irmão mais novo, nós somos em 2, só um mais velho, mas eu admirava meu irmão. Meu irmão era tudo para mim. Sabe aquela coisa do mais velho? Quando você, do mais novo para com o mais velho, tudo que o irmão mais velho fazia, eu queria fazer. Tudo que o irmão mais velho falava, eu queria falar. Você tinha essa referência, você queria fazer como ele. Ontem nós tivemos aqui os jovens e os adolescentes na parte da manhã, junto com o Ministério Infantil, tivemos aqui o Kids Games. E junto aqui estava a filha mais velha do Luiz Felipe e da Débora, e estavam brincando ali na quadra, fazendo as atividades. A mais nova chegou no final, então, eles vieram buscar a mais velha. Quando a mais nova viu a mais velha, ela abriu aquele sorriso, já quis abraçar, enfim. E mais velha sempre assim, ai, nossa, dá distância, né? Mas o mais novo tem sempre essa referência. Jesus para nós é esse irmão mais velho. Eu admiro, eu olho para ele, puxa, eu quero agir como ele. Olha como ele é amável, olha como ele trata as pessoas, olha como ele confronta o pecado. Eu quero ser como ele, eu quero ser como ele com a minha esposa. A esposa quer ser assim com o marido, eu quero ser assim com o meu filho. O filho quer ser assim com o pai. E nós temos um modelo, nós temos um padrão, nós temos a quem seguir. Isso quer dizer que nós não erramos? Não, não é isso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que pecado não temos, se dissermos que estamos livres do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Se você fosse definir um pecador, por exemplo, nós olhamos para uma pessoa que tem uma dependência química, por exemplo, uma pessoa que tem um histórico de drogas, ou uma pessoa que tem um histórico de álcool. Essa pessoa, ela passa um período de abstinência, e depois de um certo tempo, ela está, de certa forma, um pouco mais distante desse vício, um pouco mais afastada e um pouco mais livre desse vício. Mas você concorda comigo que essa pessoa sempre vai estar sujeita a retornar a esse vício? Concorda? Ela sempre vai ter um cuidado maior. Eu penso que, por exemplo, uma pessoa que teve um histórico com álcool, ela toda vez que ela vai passar pela frente de um bar, ou ela vai estar numa convivência com alguém, ou perto de alguém que está tomando alguma bebida alcoólica, ela vai ter um certo cuidado. Concorda? Uma pessoa que tem problema com pornografia, teve um histórico com pornografia, você concorda que toda vez que ela passa em frente de uma banca de jornal, com aquelas revistas pornográficas à frente, ela vai ter um certo cuidado? Nós não somos diferentes. Nós temos um histórico na nossa vida. Nós somos viciados, ou fomos viciados, perdão, em murmuração. Nós fomos viciados em inveja. Nós fomos viciados em autocomiseração. Enfim, a nossa natureza pecaminosa, ela sempre está ali, pronta para dar o bote. E Deus, de novo, Ele está sendo verdadeiro comigo e com você. Ele fala, olha, você tem uma natureza pecaminosa, e você precisa tomar certos cuidados, e eu estou em você para fazer essa diferença. Mas a minha resposta a isso é falar, Senhor,
Eu estou consciente dessa necessidade. Eu sei do meu histórico, eu sei da minha necessidade. E eu realmente necessito do Senhor. Eu tenho esse histórico na minha vida. 1 João fala o seguinte, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque o quê? Porque é nascido de Deus. Nisto reconhecemos, lá diz no capítulo 4, versículo 13, que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele nos deu o seu Santo Espírito, para estarmos à mesa dos valores de Deus, os valores de princípios, desfrutando, degustando desses valores. É necessário primeiro esvaziar-se de si mesmo, reconhecer a minha natureza pecaminosa, reconhecer que eu sou pecador. Eu não estou falando aqui de novo de pessoas que não conhecem o Evangelho, fique claro. Eu estou falando de mim e de você, que já tivemos um novo nascimento, mas temos uma caminhada com Cristo, um processo de santificação e maturidade com Ele. Mas há um outro risco. Nós temos dois polos, um 8 e um 80. O 8 é aquela pessoa que é apática. Ela olha para Jesus e você espera que ela olhe para Jesus como irmão mais velho, e essa pessoa ela tente tomar a forma de Jesus, buscar as ações de Jesus, a conduta de Jesus. Mas essa pessoa se coloca apática. Ela não tem reação, não tem proatividade, não reage. Você não consegue ver a fé dela, a fé de Deus nela, agindo nela. O outro lado, o outro oposto, é aquela pessoa que ela quer fazer o certo, mas ela quer fazer na força dela. E aí, ela só falta, você olha para a pessoa, parece que ela está engessada, já percebeu assim? A pessoa parece que... E ela quer se controlar, o que ela vai falar, a forma que ela vai agir. João escreve para aquelas pessoas ali e fala, olha, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem a verdade. Vocês têm a divina semente. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E Ele é quem vai operar esse milagre, porque é um milagre na nossa vida. Nós mudarmos, nós sermos transformados. Agora, isso só vai se dar se eu me esvaziar de mim mesmo e falar, Senhor, eu sei que por mim eu não consigo. A minha reação com a minha esposa vai ser essa. A reação da esposa para comigo vai ser essa, do filho para com o pai. Mas se eu me debruçar ao Senhor, se eu me esvaziar à mesa, você já viu alguém, quando tem um churrasco marcado num dia, essa pessoa acorda bem cedo naquele dia e come tudo que é possível antes de ir para o churrasco? Já viu isso? Tem um churrasco marcado no sábado, meio-dia, então ela acorda às 6 horas da manhã, vai na geladeira, começa a comer, e aí vai para o churrasco. Aí, olha, picanha, maminha e tal. Não, você quer comer? Nós temos o risco de fazer a mesma coisa. Quando Deus tem uma mesa saborosa e linda à nossa frente, de princípios, de valores, nós vimos uma série de valores, adoração a Deus, comunhão, a sua palavra, enfim, a questão da contribuição. Nós temos diversos valores, diversos princípios à mesa, para que nós possamos degustar, experimentar. Mas se você não se esvaziar de você mesmo, como é que você vai degustar isso? Como é que você vai se apropriar disso? Vamos seguir então. Estamos vendo as duas práticas presentes à mesa dos valores de Deus. A primeira, esvaziar-se de mim mesmo. Deixar que o Espírito Santo venha e preencha, que eu possa degustar, que eu possa me alimentar dos valores de Deus. O segundo então, nós vamos então promover o outro. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João inicia sua carta de 1 João, dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos como uma grande paisagem,
o que apalpamos, pudemos apalpar com as nossas próprias mãos a respeito do verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho, lhe anunciamos a própria vida eterna, encarnada. Ela estava voltada para o Pai, mas se manifestou a nós. Entre o Pai e o Filho, no relacionamento entre Jesus e o Pai, há uma harmonia, há um ambiente de confiabilidade, de respeito, de motivação, de alegria, de segurança, de intimidade. Porém, quem afirma estar na luz, nesse ambiente do Pai, entre o Pai e o Filho, de harmonia, de alegria, de confiabilidade, mas odeia o seu irmão, continua onde? Nas trevas. O termo aí, odiar, perseguir, é uma ação contínua. Ao invés dessa pessoa ser caracterizada pela ação contínua da palavra, da verdade, da justiça nele, o que caracteriza, o que permanece, o que prevalece nessa pessoa é a ação do pecado, do perseguir, do invejar. O Bruno contou para nós aqui um episódio que aconteceu um tempinho atrás, num retiro dos surdos, dos sinais de amor. Eles estavam ali num retiro, num momento de louvor, e de repente um deles leu esse versículo: olha, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está em trevas. Esse foi à frente e falou assim: escuta, espera um pouquinho, eu tenho uma coisa a falar, eu tenho alguma coisa a dizer. E com os sinais, ele falou assim: olha, eu preciso confessar alguma coisa. Eu não estou bem, o meu relacionamento com Deus não está bem, porque eu tenho um problema com a tal pessoa. Eu tratei mal essa pessoa. E a pessoa que estava ali entre eles falou assim: é comigo? Sim, eu tratei mal você, eu quero pedir perdão, porque eu não posso continuar. O meu relacionamento com Deus está quebrado enquanto eu não conversar com você, não acertar com você. E aquela pessoa então veio à frente, eles oraram, e daqui a pouco o outro falou assim: eu também tenho alguma coisa para confessar. Eu também tenho algo a dizer, porque o meu relacionamento também está quebrado. E um por um ali foi falando, e foi confessando. E nós precisamos ter essa prática. Porque nós achamos e negociamos e olhamos para Deus e falamos assim: Deus, eu estou bem. Deus fala assim: não, você não está bem, não. Você tem coisas a tratar. Você tem relacionamentos a serem tratados, a conversar. Enquanto você não fizer isso, há problemas aí. A nossa comunhão está quebrada. Os Escritores da Liberdade. Esse filme é interessante, eu assisti já umas 4, 5 vezes, é muito bom, se você não assistiu ainda, assista. É um filme que fala sobre uma professora ali nos Estados Unidos, num bairro subúrbio, e ela começa a lecionar numa específica sala, e dentro dessa sala ela tem um contexto de pessoas de diferentes guetos, porto-riquenhos, latinos, americanos, enfim, negros, brancos. E dentro daquela sala, ela começa, além do ensino, ela começa a trabalhar ali o ambiente. Olha lá, Atila, estamos falando do ambiente, valores. Ela começa a trabalhar o ambiente, ela percebe que ela não conseguiria passar o conteúdo dela enquanto não houvesse um ambiente propício para que ela pudesse ensinar aqueles jovens. E ali ela começa a trabalhar, começa a falar sobre o holocausto dos judeus, começa a trabalhar um gueto, um fórum outro, um grupo de pessoas com o outro que estão dentro da sala. E aí começa a falar, trouxe uma pessoa, uma senhora que abrigou Anne Frank, e começou a falar daquele livro, começou a discutir com eles, e aquilo começou a modificar a vida daqueles jovens. Interessante que, se você observar nas fotos, não só aquele fórum, aquela sala de aula, aquelas pessoas, aqueles alunos que viviam na sala de aula, é que começaram a ser transformados. Porque numa transformação de dentro para fora daquela sala, os pais daqueles alunos também começaram a ser transformados. Porque aqueles alunos começaram a ser confrontados e chegaram para os pais: olha, pai, eu preciso ter uma diferente atitude. Olha, pai, eu preciso modificar a minha forma de viver. Um filho que estava fora da casa, disse: mãe, eu quero voltar para casa, eu preciso da senhora, me perdoa. E não só no lar daqueles jovens, mas na própria escola,
os professores também reagiram àquilo que estava acontecendo ali e tiveram que conversar a respeito. Enfim, esse é o nosso desafio, de nós termos uma transformação, de nós olharmos para nós mesmos e falar, escuta, nós queremos uma transformação de verdade, nós queremos que Deus possa agir de fato na nossa vida, e para isso, para que nós possamos refletir essa transparência, essa confiabilidade que existe entre o filho e o pai, nós precisamos olhar para o primogênito, nós precisamos olhar para o nosso irmão mais velho, olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu quero ser verdadeiro com o Senhor. Eu não quero mais brincar. Eu não quero mais brincar com a verdade. Eu não quero mais mentir a verdade. Eu quero que realmente o Senhor me transforme. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, João está se referindo a ações cometidas lá no passado, mas que têm efeito ainda no presente. Há um tempo atrás, eu resolvi ligar para uma pessoa que, no mínimo, uns 20 anos atrás, eu tinha uma pendência com ela. E aquilo ficava, sabe quando aquilo fica na tua consciência? Lembra que nós estamos vendo os valores e nós estamos agregando valor a valor. E quando você está na mesa dos valores de Deus, a sua palavra, adoração, louvor, comunhão, você vai se alimentando, você vai trocando, você vai conversando. O que está errado na sua vida e na minha vida começa a aparecer. E o Espírito Santo, quando você está buscando a sua presença, quando você está buscando a sua palavra, o Espírito Santo, ele começa a ministrar na sua vida. E começa a apontar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu liguei para a pessoa, consegui o telefone da pessoa, que já fazia mais de 20 anos, liguei, olha, eu preciso pedir perdão. Olha, aquela época, aconteceu isso, eu agi mal, me perdoe. Não tinha muito o que falar com a pessoa, desliguei o telefone. Deus está falando conosco que para sermos transparentes, para sermos realistas, para sermos verdadeiros e desfrutar dessa verdade, para continuar, nós precisamos dar um passo a mais. Puxa, tem coisas lá atrás e a nossa natureza humana, né, diz para a gente, não, isso ficou lá, isso a pessoa já esqueceu. Não. Nós precisamos acertar as coisas. Se tem alguma coisa que está pendente, esse é o que nós temos olhado e estudado de ser irrepreensível, né? Escuta, eu não posso deixar nenhum irrepreensível, aquele que não deixa nenhum fio, como se tivesse uma blusa de lã, algo do tipo, e você deixa aquele fio solto, e com aquele fio você pode começar a puxar o fio, e a blusa começa a desfazer. Entende o que eu falo? O ser irrepreensível é não deixar nenhum fio solto, de forma que a sua vida, não é que você não erra, nós erramos, nós somos tendenciosos, mas eu não vou deixar nada pendente, olha, eu vou acertar, vou pedir perdão, vou conversar com a pessoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós decoramos esse versículo, esse é um dos primeiros versículos que você, quando você é transformado em Cristo, você acaba decorando. E nós somos muito interessados nessa questão, focamos muito nessa questão de que, olha, meus pecados são perdoados. E nós sabemos, olha, os pecados passados, os presentes, os futuros, nós somos salvos em Cristo. Mas o versículo vai mais além. O versículo está falando de purificar, de tudo aquilo que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus hoje, atual, no dia a dia. Eu, por exemplo, tive um histórico essa semana de aparecer uma inflamação no meu olho. E logo, então, no meio da semana, a gente foi lá, fui com a Mauro no oftalmologista, ela olhou e falou assim, então, realmente, há um probleminha aí, você
vai ter que usar um anti-inflamatório. Então, eu peguei, comprei um anti-inflamatório. Então, foi receitado o quê? Prescrito, pingar aquele anti-inflamatório 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, então, pingando, e ali com o soro limpando e tal. Jesus na nossa vida é isso. É dia a dia, é momento a momento. Não adianta você falar assim, não, meus pecados, amém, os nossos pecados estão perdoados na cruz, para você e eu que nascemos de novo. Mas se você não fizer a prestação de conta em Cristo, Senhor, tem alguma coisa pendente? Você não ficar atento, a gente começa, a nossa comunhão começa, sutilmente, começa a ser quebrada. João fala em 1 João, ali na carta dele, que as trevas cegaram as pessoas. Isso quer dizer, aquilo que eu deixo pendente, aquilo que eu não trato, os relacionamentos que eu deixo ali, isso começa a quebrar, a tirar o meu foco do centro, Jesus o centro da minha vida. E eu, sutilmente, eu vou deixando que isso vai me afastando de Deus. A mesa dos valores de Deus, temos como prática o esvaziar-se de si mesmo e o promover o outro. Na mesa dos valores de Deus, há uma prestação de contas, há uma busca de sabedoria. Quando você está à mesa, você não só informa as pessoas de que você vai fazer ou não vai fazer. Quando você tem esse esvaziar do Senhor, o enchimento do Espírito, e você considera o outro, você valoriza o outro, você não informa para as pessoas o que você vai fazer ou você não vai fazer. Você pergunta, você questiona. O que você acha? Eu tenho pensado, eu tenho orado sobre isso. O que você acha? Você tem caminhado comigo tanto tempo. Você acha que eu estou pensando bem? Você acha que eu estou correto na minha linha de pensamento? E a pessoa então vai se sentir valorizada, vai se sentir promovida no relacionamento com você. Puxa, olha, vamos orar, eu não sei, vamos procurar uma outra pessoa, vamos orar por isso. E você então dá um passo a mais. Na mesa dos valores de Deus, eu promovo, eu valorizo o outro, quando eu falo daquilo que o outro tem produzido, o outro tem como qualidades. Puxa, que gostoso, na mesa dos valores de Deus, eu não precisar ficar me autovalorizando. Olha, eu posso falar de você, você pode falar de mim. Quando nós estamos à mesa dos valores de Deus, buscando tomar a forma do irmão mais velho em Jesus, eu começo a ter atitudes diferentes, que você olha e fala assim, puxa, que joia que você fez, esse flash, essa ação do Espírito na tua vida foi tão importante na minha vida. E você olha para mim e começa a motivar, olha, continua assim, você está certo, você está andando, eu vi que você mudou essa atitude. Agora, se eu quiser ver defeito, está cheio de defeito. Eu estou cheio de defeito, você está cheio de defeito, mas quando eu me esvazio de mim mesmo, me encho de Deus, eu começo a olhar para você e começo a querer identificar a minha motivação, eu falo assim, puxa, eu quero ver Jesus em você, olha, eu vi você naquela ação, puxa, foi tão importante, a pessoa vai olhar para mim, e nós vamos começar a crescer, vamos começar a olhar, a deixar aquelas intrigas de lado, aqueles problemas, e vamos dar ênfase naquilo que é importante. Na mesa dos valores de Deus, a liberdade e intimidade, a confiabilidade para falar e conversar de limitações. Eu lembro do filme ali da Escritores da Liberdade, quando há a possibilidade da professora ter que sair da sala e ela pegar uma outra turma, que eles vão para um outro ano, uma aluna vira e fala assim, professora, mas espera aí, aqui é o nosso porto seguro, aqui é onde nós somos o que nós podemos ser, o que nós somos de fato. E que gostoso quando você, como igreja, você começa a se deliciar dos valores de Deus, dos princípios de Deus, e você começa a ser quem você é, e você não tem medo de você se expor. Abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando de você conversar sobre coisas íntimas com todo mundo. Nós estamos dando um passo além, não é isso que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando que quando eu tenho um entendimento que eu quero crescer em Cristo, que eu estou me alimentando da palavra do Senhor,
Eu estou aberto a esse crescimento, a esse processo de crescimento. Então começo a ter passo a passo nesse crescimento, nessa amizade, nesse desenvolvimento dessa mesa. Na mesa dos valores de Deus, há uma disposição de aplicar aquilo que o irmão mais velho, Jesus, nos ensinou. E um dos ensinos práticos que ele nos deixou é a comunicação direta. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai confrontá-lo, vai conversar entre ti, só entre ti e ele só. Quando eu estou à mesa dos valores de Deus, eu começo a me alimentar dos valores, desses princípios, me esvazio de mim mesmo. Eu começo a me encher do Senhor, preencher do Santo Espírito, e começo a valorizar o outro, de forma que eu vou respeitar o outro. Vê uma informação falando de uma terceira pessoa, pô, peraí, eu não estava lá. Você está me falando uma informação? Não, é que a pessoa falou, você tem que falar direto com ela. Você já falou direto com ela? Ah, não. Então você que tem que falar. Se você falar para mim, é fofoca. Você está falando de maledicência, eu também. Como é que eu valorizo o outro? Você tem que falar diretamente com ele. Não, eu já falei com ele. Então você precisa de uma outra pessoa para falar com ele? Mas então vamos falar com ele junto. Comunicação direta. Para que nada possa quebrar essa comunhão. Nenhuma brecha possa ser deixada para que intervenções das trevas venham e aquilo possa ser um momento de luz. Eu quero que a gente separe um momento agora, para que você possa ter um momento de oração, de intercessão. Eu quero que você ore com seu marido, a esposa com o marido com a esposa. Talvez você queira orar com seu filho. Talvez você queira sair do seu lugar e conversar com alguém que você precisa acertar alguma coisa. Ou se você tem alguma coisa a acertar e essa pessoa não está aqui, ore por isso primeiro então. Coloque ao Senhor. Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero estar à mesa, eu quero aproveitar da mesa do Senhor. E eu quero me encher do Teu Santo Espírito. Quero que esse Teu Santo Espírito preencha a minha vida. De forma que eu não quero mais conduzir a minha vida na minha força. Mas eu quero que o Senhor faça isso. Porque esse é o Teu plano perfeito, o ideal para a minha vida. Senhor, e eu quero promover o outro, eu quero considerar o outro. Vamos tirar um tempo agora de oração, que você possa fazer isso, interceder um pelo outro, orar um pelo outro, para que a gente possa viver na luz, como Ele está na luz, e seguirmos pela verdade. Vamos fazer isso? Não perca esse momento, abaixe a sua cabeça, clame ao Senhor. Jesus, Jesus. Jesus, olha para nós, Pai. Senhor, é maravilhoso, ó Deus, poder ter no Senhor, ó Deus, a referência que precisamos, ó Deus, para saber como andamos, como pensamos, como agimos. É maravilhoso, ó Deus, estar à mesa com o Senhor, ó Deus, e desfrutar da Tua comunhão.
desfrutar da tua comunhão com o Pai, com o Espírito. É maravilhoso, ó Deus, ter no Senhor o amor que eu preciso. É maravilhoso, Senhor, ter do Senhor a paz que eu preciso. Paz soberana, paz sobrenatural. É maravilhoso, ó Deus, no momento de dificuldade, no momento de conflito, olhar para o Senhor e, Senhor, o que eu faço? Qual deve ser a minha atitude? Senhor, eu não consigo. Me ajuda, Pai. Senhor, é maravilhoso poder caminhar com pessoas que estão te seguindo também. Pessoas que olham para o Senhor, assim como eu, estão à mesa juntamente com o Senhor e comigo. E partilhar dessa mesa. Beber do teu Espírito, beber da tua palavra, me alimentar do Senhor. Deus, obrigado porque o nosso alimento é o Senhor, Jesus. Obrigado porque o nosso alimento é o Senhor. Senhor, obrigado porque, apesar das nossas limitações, apesar das nossas inquietações, o Senhor é Deus presente. E a gente pode crescer, pode amadurecer, e o Senhor pode acompanhar cada passo nosso. Senhor, nós clamamos pela nossa igreja, nós clamamos pela nossa comunidade. Senhor, se conosco, ó Deus, nos ajuda, nos capacita. Nós queremos crescer no Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter mais a tua intimidade entre nós. Nós queremos ter mais a tua confiabilidade entre nós. Senhor, faz isso, ó Deus. Quebra tudo aquilo, tira tudo aquilo que está atrapalhando isso. Que realmente a gente seja a transparência da tua verdade, no fato da gente não querer esconder nada, não querer omitir nada do Senhor, como um filho que omite do pai. Não, eu não fiz. Filho, eu estou vendo, você fez. É verdade, Pai. É verdade, Jesus. Me perdoa, me ajuda. Eu quero crescer, eu quero ser como o Senhor. Me ajuda a acertar todas as coisas. Porque em nome de Jesus, em teu nome, ó Deus, que nós nascemos. Em teu nome, ó Deus, que nós vivemos. Em teu nome, ó Deus, que nós queremos glorificar o Senhor. Em teu nome, Jesus, amém.